Começa agora pela VESA TV mais um episódio do Jogada do Marketing. Como você sabe, o nosso encontro semanal para falarmos do marketing esportivo. Unimos as nossas duas paixões, marketing e esporte, trazendo um mega programa para você. E essa temporada, super especial, temporada de estreia, gravada diretamente aqui do Shopping ABC, com o apoio da MG Sign e toda a produção da Five Media. Quando você fala de evento ao vivo, transmissão ao vivo, fale com o pessoal da Five Media. E neste episódio de hoje, muito especial, porque eu tenho aqui um amigo de longuíssima data. Iniciamos juntos no mundo do marketing, da comunicação. E claro, um professor, diretor de marketing e um grande especialista quando a gente fala de publicidade na Copa do Mundo. Meu amigo Fábio Eloy. Tudo bom, Fabião? Tudo bem, prazer estar aqui com você para a gente conversar sobre marketing e futebol. Hoje é futebol, né? Futebol, vou falar de futebol. Olha só, eu sou palmeirense, o Fabião é corintiano e nunca tivemos problema, né, Fabião? Não, cara, porque assim, a gente nunca competiu, né? Quando o Corinthians estava bem, o Palmeiras estava na segunda divisão. E agora a gente está vendo o que acontece, né? Mas é isso aí, até quando a gente está nas disputas fica saudável, né? É importante essa rivalidade. Fabião, vamos lá. Antes de a gente falar sobre a tua tese de doutorado, enfim, mestrado, você sempre gostou de esporte? Eu sempre fui um aficionado por futebol, assim, né? Muito antes da era digital, ela era aquele menininho que sabia a escalação de todos os times, enfim, acompanhava as notícias para saber para que time o cara tinha ido, enfim, fazia um scout no caderninho, sabe? Mas, pô, sempre, desde que eu me lembro. E eu falo assim, na nossa época era legal porque a gente escalava-se com o jogo de botão, né? Você sabe que eu tenho uma história sobre o jogo de botão, cara? Os meus amigos das antigas podem confirmar isso. Eu nunca perdi. Nunca perdeu? Precisamos jogar. Nunca porque perdi. Eu era viciado em jogo de botão. Eu também era, eu nunca perdi, cara. E a gente colecionava pôsteres das revistas, né? Do jornal, Placar. Gazeta Esportiva, né? O pessoal hoje que é muito do digital não viveu essa era, guardar os recortes de jogos. Cara, eu tenho um primo 3 anos mais velho que eu. E eu tinha uns 7 anos, ele tinha uns 10. Ele morava em Ribeirão Pires e eu ia passar as férias na casa dele. E a gente tomava o trem em Ribeirão Pires, um moleque de 10 e outro de 7, para ir em Santo André na estação, que era a única banca de jornal que vendia Placar, para pegar o escudinho que vinha no fundo da revista para recortar e fazer o time de futebol de botão. Né? Olha que tempo bom, eu diria, porque era mó legal, essa fase. Fabião, vamos lá, você fez o mestrado, fez o doutorado e o teu objeto de estudo foi, obviamente, publicidade na Copa do Mundo, com viés para estudar um pouco mais como que era a performance da Nike na Copa do Mundo. Por que você resolveu falar sobre isso? O começo disso, assim, né? Eu comecei a me interessar por comunicação e cultura, né? Especificamente os estudos culturais. E aí, acabei juntando estudos culturais com publicidade e comecei a perceber que isso era muito forte em algumas, depois não tão poucas, né, mas no começo em algumas peças publicitárias tinha uns elementos culturais que saltavam muito. Eu fui conversar com a minha orientadora, ela falou, temos aí um caminho legal. E aí o doutorado, né, você sabe bem como isso, de alguma forma ele é meio a consequência do mestrado, né? E aí, no mestrado, eu falo de futebol e cultura, um pouco mais centrado ali, e depois, no doutorado, eu falo da Nike nas últimas edições até então, né? Que eram 2014, 10, 6 e 2, né? Andando para trás. 98, 2002 até 2014. Quando a gente fala de futebol e cultura, isso está muito relacionado, né, com o nosso país, com o brasileiro, com a paixão pelo esporte, pelo futebol, pela seleção. Muda muito o universo da cultura do Brasil na época da Copa? Muda muito. E essas raízes, assim, para a gente entender como isso funciona, tem um livro negro no futebol brasileiro do Mário Filho, né? O Mário Filho que dá nome ao Maracanã, né? Para quem não sabe do que a gente está falando, em que ele conta como isso se construiu, né? Por que essa identidade do futebol como instrumento popular, né, assim, é tão forte no Brasil,
muito mais forte do que na maioria dos outros países. É isso que eu ia falar. Comparado com os outros países, acho que a cultura que a gente... Óbvio, tem os alemães são fanáticos, os ingleses, mas a cultura brasileira com o futebol é um negócio absurdo, né? Eu acho que não similar, aí Percepção. não tenho nenhum estudo sobre isso, assim, né? Eu acho que a Argentina viveu um fenômeno similar, embora na Argentina esse fenômeno tenha sido, dessa popularização do futebol, tenha sido via imigrantes, né? Os imigrantes, que eram a população, os imigrantes não ingleses, né? Os italianos, os espanhóis e tal, a cultura do futebol se estabeleceu entre eles, mas no Brasil a coisa é mais profunda ainda, né? No livro do Mário Filho ele conta que quando o futebol chega no Brasil lá, na virada do século, né? Para um funcionário, um operário, né? Para um funcionário de uma das empresas que tinha as tecelagens, enfim, se ele era bom de bola, ele ganhava um trabalho menos braçal para ele não se cansar para jogar no final de semana. Entendi. Então lá em 1910, 1900 e por aí, até antes talvez, o futebol ele já era no Brasil um fenômeno de mobilidade social. Olha que interessante isso. E isso veio crescendo ao longo dos anos, né? Tanto que hoje, se você falar dos canais de esporte, ou mesmo na TV aberta, o quanto o futebol ocupa de espaço no dia a dia do brasileiro e na mídia é uma coisa absurda, né? E é legal como essas histórias vão se construindo, né, Bona? Outra passagem aí. Você sabe que no Rio de Janeiro o time popular era o Vasco. O Vasco era o time do povo. O Vasco foi o primeiro time a aceitar negros, enfim. Ele foi o primeiro time a abrir o espaço do clube para o cidadão comum, para a população. E o Flamengo era um clube de elite. O Flamengo faz essa transição para um clube popular contratando o Leônidas, que era um ídolo preto. Entendi. Né? O Esse Flamengo foi o contrata movimento. o Leônidas para se popularizar, segundo conta o Mário Filho. Né? Desses estudos que você fez, o que mais chamou tua atenção? Você sempre gostou de futebol, de saber das coisas. O que te chamou a atenção? Você falou, putz, que diferente isso. Por exemplo, essa história do Flamengo já é uma coisa legal pra caramba, né? Mas teve alguma coisa que chamou a tua atenção? Então, Bona, eu acho que sim. E acho que a maioria das pessoas nunca ouviu falar sobre isso, né? Mas o futebol, sabe, ele não era muito popular no Brasil, né? E lá, acho que é no Sul-Americano de 19 ou 49. Acho que é 49, Bona. Tem um Sul-Americano em que o governo abraça o futebol como uma grande... 49, como uma grande expressão popular, assim, aquele sentimento ufanista e tal, ele é construído através da propaganda do governo. É isso que eu ia falar. Você falou de cultura. O governo se apropriou disso também para utilizar a seu favor em diversos aspectos ao longo dos anos aí, Sim, né? A minha memória ela não é para datas, enfim, você me conhece, Não, mas estou falando em termos gerais, que a gente viu isso na Copa de 70 e mas, tudo mais. se eu não me engano, ele conta lá que Getúlio Vargas, né, ele cria isso, assim, né, não ele especificamente, mas o governo dele cria isso como uma forma de reforçar a identidade nacional. Né? Ele percebe esse movimento, ele percebe a popularização, ele percebe o crescimento e ele investe. Né? E aí o ápice disso é a Copa de 50. Né? O ápice, eu não sei, eu posso estar errado, eu não sei se é 49, enfim, mas tem um momento ali. E isso é legal e que o você ápice tá é a Copa de 50. Você vê o governo colocando isso como um reforço da identidade do país. Como uma forma de fomentar a união, enfim, a ideia de um Brasil único. Tanto que eu acho que assim, né, o Brasil era conhecido, né, como o país do futebol, né, que quer dizer, inventado pelos ingleses, mas a gente se apropria, vamos dizer, desse posicionamento e é muito visto como o país do futebol, né? Sim, e isso, né, Bona, é importante dizer, isso depois, né, depois, porque até 58, né, o Brasil só tomava pau da Argentina e do Uruguai, né?
conta a Aí história. surgiu um tal de Pelé. Conta a história, né? Que o Uruguai era a maior potência e que nos anos os anos de guerra e nos anos imediatamente pós-guerra, a melhor seleção era da Argentina. E aí o Brasil faz todo aquele esforço para a Copa do Mundo de 50 e perde do Uruguai, né? Em casa. Em casa, E aí depois, né? Aí o Pelé muda tudo, né? Não, e só uma coisa importante para a gente falar, né? 50 ao Maracanaço, mas em 51 o Palmeiras traz o resgate com o primeiro título mundial. Você não acha, Pro? Acho. É isso que os corintianos não conseguem entender. A gente resgatou. Importante dizer, né, que este Mundial o Fluminense ganhou em 52. Não, mas o que importa é o de 51. O Corinthians ganhou em 52. Nem o Fluminense, o rei do tapetão, Não, o que pediu importa, o título, né? O que importa é 51. É verdade. Mas, prof, vamos lá. Ao longo das edições da Copa do Mundo, você viu alguma evolução na publicidade, quando a gente fala em termos de linguagem, estratégia? Tem alguma coisa que você tenha notado que mudou de uma forma mais significativa? Estou falando geral, depois a gente fala um pouco mais do teu estudo sobre a Nike. Tá, não sei se é uma transformação, se é uma mudança significativa, mas eu percebo que as marcas vão se apropriando desse espaço que era ocupado pelo governo. Né? Assim, essa ideia de que a seleção brasileira de futebol é o Brasil na Copa, do 90 milhões em ação, vamos para a guerra, né? Assim, isso ele começa ao longo do tempo a se diluir e hoje a publicidade explora muito pouco isso, né? Assim, a marca quer criar a conexão dela com as pessoas, né? Com o torcedor e não com a seleção em si. Assim, ela se aproveita da brasilidade, desse entendimento de brasilidade, tanto que uma das últimas campanhas da Nike para a Copa do Mundo chamava Brasileiragem, né? Mas para estabelecer um vínculo que pula o país, assim, o time, a seleção. Eu não sei se pula a seleção, mas vai buscar assim, o sentimento, vai tentar trabalhar o sentimento das pessoas em relação à seleção de futebol, ou talvez, e menos a ideia, aquele conceito mais bélico, da representação do país, sabe? A defesa do... Somos um exército, assim, eu acho que isso se dilui ao longo do tempo, e hoje a própria publicidade oficial não se conecta mais com a seleção, né? Assim, Você acha que perdeu um pouco da identidade? Essa coisa de que o brasileiro não liga mais tanto para a seleção, prefere olhar para o clube, as decepções em algumas Copas. Você sente um pouco dessa desconexão? A gente precisa resgatar de novo esse patriotismo? Então, eu não sei falar disso com propriedade, assim. Tudo que eu tenho são impressões, beleza? Beleza. Mas eu vou dar um exemplo. Em relação à nossa época, estamos falando aí de quem era jovem nos anos 90, tá bom? Qual a porcentagem de galera que joga futebol? Na nossa época, muito, todos, né? Sim. Era o nosso divertimento era jogar bola. Né? Eu falo, né, que era uma ferramenta de inclusão, inclusive, assim, né? Tipo, você pertencer, você fazer parte da galera, minimamente, sabe? Você tinha que saber chutar uma bola, cara. Era pouca gente que não jogava. Hoje, né, a gente zoa, tá, é só Enzobol, né, cara? Assim, você tem uma escola inteira que não tem 3 caras que sabem jogar bola. Não forma o time para jogar no intervalo, né? Não forma. O nosso tinha time de fora para jogar, agora não forma 2 times, né? Você sabe, tem um filho de 19 anos, ele pergunta, pai, qual que era a principal diferença? Eu falo, Caio, a gente ia jogar bola numa... Agora é EMEB, né? Mas a gente chamava no Parquinho, né? Que era a escolinha ali na Kennedy, era EMEI Castro Alves. E era futsal, né? Futebol de salão na nossa época, que não era nem futsal. Outra bola. E tinha 8 times de fora. Numa quarta-feira à noite, você tinha os 2 times jogando e 8 times de fora. Agora, você não... Assim, o prédio lá, o condomínio que eu moro, tem 240 apartamentos. Cara, você não vê um time de fora. Né? Não junta 15 moleques, sabe? E hoje você tem muito no videogame, né? Que joga online, então tá ali jogando com o time. E aí,
a trajetória é exatamente essa, assim, né? Aí você tem isso, de um lado. Do outro, você tem um videogame que, não só o videogame, mas, né, o streaming, a TV por assinatura, enfim, que hoje, qualquer menino que gosta de futebol, a quantidade já é menor, né? Mas o menino que gosta de futebol, ele tem muito mais proximidade com o Cristiano Ronaldo ou com o lateral esquerdo do Brighton, sabe? Porque ele joga ali no videogame. E, inclusive, as marcas estão presentes nos videogames, sim, né? Sim, e tem todas as estatísticas, enfim, do que a gente tinha com a galera do futebol, que, assim, era uma relação muito mais distante, assim, embora os jogadores fossem mais acessíveis, né? A gente não sabia da vida dos caras, o que os caras faziam, não enfim. Tinha internet, né, pra gente acompanhar não tinha, a gente tudo estava mais preocupado. E aí, então, assim, quando você, né, retomando a resposta, não é sobre, talvez não seja só sobre a seleção brasileira de futebol, seja sobre a relação com o futebol. Com o esporte em si, né? E aí, acho que isso tem um efeito colateral muito esquisito, assim, que e mais uma vez, posso estar completamente equivocado, mas eu sinto que é uma galera que não sabe perder mais. E a gente conviveu muito com as derrotas, né? 82, Total. 86. 82 eu chorava pra caramba, não admitia perder pra Itália. Total, assim, total. E eu vejo assim, às vezes eu vejo os moleques jogando bola lá na quadra, os moleques estão jogando, os 10 moleques que estão lá estão jogando a final da Libertadores, sabe? Não estão lá pra se divertir. Né? Uma coisa assim, aí pega a bola, vai embora, sabe? Sofre uma falta, fala, não vou mais jogar, sai da quadra. Cara, se você fizesse isso, você não jogava nunca mais. Os caras não deixavam mais você voltar. Isso, o moleque não vai jogar não, porque ele toma uma canelada e ele sai. Né? E aí o Brasil não ganha, e os times do Brasil não ganham. Me parece que de alguma forma isso se relaciona, sabe? Fazendo até uma analogia, né, que você falou brincando do Palmeiras de Corinthians. Hoje é fácil ser palmeirense, né? Porque tem aí uns 8 anos já por aí, anos, né? Ou mesmo era aqui do Abel, né? Eu falo, vocês não viveram a fila que eu vivi, que não ganhava. Então, assim, e isso vai mudando um pouco da cultura, né? Bom, a gente tem que fazer um rápido intervalo comercial. Eu sei que o programa está passando um pouquinho do tempo, mas o papo tá bom demais, né? A gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta falando mais sobre publicidade na Copa do Mundo, cultura e futebol e muito mais. Não saia daí que a gente volta já. Primeiro, você nem ligava. Depois, entrou na torcida. Agora, veste a camisa. Junte-se à nossa torcida há 30 anos. Venha fazer parte dessa festa, conferindo nossas atrações interativas, troca de figurinhas e muita diversão para os apaixonados por futebol. Esperamos você na Praça de Eventos do Piso 1. Shopping ABC. 30 anos contando nossas histórias.
Estamos de volta com o programa Jogada do Marketing pela Vesa TV, nesse super bate-papo aqui com meu amigo Fábio Eloy sobre futebol, cultura, publicidade na Copa do Mundo. Lembrando, né, que essa temporada aqui do Jogada do Marketing está sendo gravada especialmente aqui no Shopping ABC, com o apoio da MG Science e com toda a produção da Five Media. Antes disso, como você sabe, sempre no segundo bloco tem o Giro de Notícias. Roda aí. Mais de 90 pessoas vão usar o celular enquanto assistem aos Jogos da Copa 2026 na TV. Pesquisa realizada pelo GDB analisa hábitos de consumo e reforça comportamento hiperconectado durante o principal evento do futebol mundial. E a NFL e Jack Daniels renovam um acordo de patrocínio no Brasil. Após a primeira temporada de parceria, novo acordo entre as partes é válido por 3 anos. Essas e outras notícias você pode acompanhar no portal ABC da Comunicação. São mais de 40 notícias diárias sobre o mercado de marketing de comunicação. Então acesse abcdacomunicação.com.br e lá tem uma editoria específica sobre marketing esportivo, a nossa editoria do Jogada do Marketing. Prof, vamos lá falar um pouquinho desse teu estudo da Nike. O que você conseguiu perceber olhando as campanhas da Nike na Copa do Mundo ao longo das edições? Eu acho que talvez o fator mais interessante é que a Nike, estou voltando lá em 98, né? 98, 2002, até 2006, ela vai trabalhando assim, esse movimento da brasilidade, essa ideia de ser brasileiro, do que representa o futebol brasileiro, mas num modelo exportação. Exportar o Brasil para fora. Só lembrando, né? 94 o Brasil usava Umbro. E a partir de 98... 98 já era a Copa do Mundo com a Nike, né? E o Ronaldo fenômeno, né? A primeira grande Copa dele, porque em 94 ele estava no banco, acabou não jogando. E assim, é possível, né? Não estou dizendo que foi, mas é possível que o Ronaldo tenha sido o Jordan pro futebol da Nike. Né? Assim, entendo que talvez o movimento fosse esse. E aí os comerciais todos, eles são nitidamente pensados, né? Toda a publicidade, enfim, ela é pensada para vender o Joga Bonito, que é o desfecho disso, é o 2006 com o Joga Bonito, que é Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, Mas Robinho. Acho que o comercial de 98 é um dos que eu gosto mais, que eles estão no aeroporto. Chuta na trave, né? Que eles vão andando por toda a parte do aeroporto, jogando, né? Esse é feito para 98 mesmo, Isso. se eu não me engano. Que a ideia é o quê, né? Vender para o mundo a ideia de um futebol, né? A trilha. Resgata, né? Porque ninguém lembrava mais, né? Na época do Sérgio Mendes, né? Sérgio Mendes, isso. É uma trilha, né? De uma música brasileira de sucesso internacional, enfim. Aquilo vai se construindo para Nike, né? A impressão que dá é para Nike se fortalecer no mercado internacional através da marca Brasil, por meio da marca Brasil, entendendo o Brasil como uma marca. A partir da Copa seguinte, que é 2010, ela vem com mandingas. Então, 98, 2002, 2006, foi essa brasilidade, isso. Para vender o Brasil. Né? De certa forma, a impressão que dá é que a Nike quer pegar uma carona naquilo que o Brasil representava para o futebol. Quando chega 2010, que é a Copa da África do Sul, ela muda o olhar para o consumidor brasileiro. Perfeito. Aí 10, 14, 18, ela faz uma linha para se conectar com a população local. Né? Aí, não sei se porque talvez a ideia de vender o Brasil não estivesse funcionando mais tão bem, ou pela própria expansão do mercado nacional. Né? Aí teria que perguntar para a Nike para saber qual foi. Mas nitidamente existe essa flexão. Né? Ela muda o foco e passa a se comunicar utilizando elementos culturais locais. Né? Tanto que 2006 chama mandingas, enfim. Todos os personagens da Nike para essa campanha são pretos. A locução é do Taíde. Ela se aproxima da cultura brasileira, vamos do dizer sincretismo religioso.
Então, conta a história do manto a suposta história do manto de Nossa Senhora Aparecida, que é a escolha da camisa azul, mostra Pai de Santo, mostra uma fábrica de amuletos, enfim, uma senhorinha rezando, o rádio ligado, vai começando a criar essa aproximação. 2014 é um movimento Vem Pra Rua, Jornadas de Junho, completamente incorporados, assim, na ideia de tomar o país, né? Que aí 2014, enfim, a Copa aqui, né? E em 2008 eles vêm com Brasileiragem, que é o Fábio Braz, enfim, né, mostrando os jogadores, uma linguagem mais de rap, uma linguagem mais jovem, tal, de rima, mas muito olhando pro mercado nacional. Acho que isso é o que mais me chama a atenção. Agora a gente teve uma polêmica do Vai Brasa. Qual a tua opinião sobre isso? Ruim com força. Eu adoro a sinceridade. Ruim com força, assim, sabe? Desconectou aí, né? Completamente, assim, quem fala brasa, cara? Eu tava comentando isso, pô, a gente nunca falou isso, né, cara? Não, aí eles põem uma moça, enfim, da agência, para explicar a campanha, sabe? Coitado da moça, sabe, assim. E eu acho que, assim, e era uma oportunidade mesmo de resgatar aquela coisa do amarelo, do canarinho, da raiz do futebol brasileiro, né? Assim, é um momento complexo, né, Bonetti, assim, eu acho que esse é um momento complexo, assim, a partir do momento também que a camisa da CBF, ela é apropriada por um grupo político. Aí você tem as polarizações. Assim, aí eu acho que... Você acha que a CBF deveria ter, não intervido, porque não dá para intervir, mas ter feito alguma ação para criar essa desconexão? Cara, eu acho que assim, não precisava ser a camisa principal, nem nada, mas eu acho que ela perdeu a chance de lançar uma camisa preta. Até lançaram naquela edição... Mas não jogou. Não jogou, né? Jogou não uma jogou. única vez ali por conta do racismo do Vini Júnior, né? Era o momento, entendeu? Assim, tô aqui, né, cara? Não, a gente tá aqui como profissionais de marketing pensando sobre isso, mas poderia ser uma oportunidade. Sabe? Né? E aí, uma desvinculada momentânea, entendeu? Dava uma baixada na poeira. Você vê que assim, né? Teve um rumor que a camisa poderia ser vermelha, aí já criou todo um problema, porque é do outro lado, né? Então, isso não é bom, né? Assim, não é bom. Não é bom. Não é bom para o produto futebol, não é bom para a cultura, não é bom para o país, não é bom para nada. Não agrega em nada. Não é bom para nada, não é bom para nada, né? Assim, esse é o tipo de discussão que não tem sentido, sabe? Bom, voltando a falar um pouco sobre publicidade, você estudou muito sobre a campanha e as campanhas da Nike. A gente tem talvez a principal concorrente da Nike, uma das principais, que é a Adidas, como a patrocinadora oficial da Copa do Mundo há muitas edições. E aí a gente está falando da bola, enfim, de uma série de coisas. Como que é para a marca, e aí pode ser Nike, pode ser Puma, que não é a patrocinadora oficial, como que ela consegue trabalhar isso, né, não sendo a patrocinadora oficial e aproveitando, até porque ela vai ter muitas seleções lá com a sua camisa, como aproveitar isso? Eu acho que é do jeito que eles aproveitam, Bona, assim, né? É disputando as melhores camisas. É isso? Sabe? Eu acho. Tem um case, né? Esse é um case famosíssimo, você deve se lembrar, que o Eurico Miranda entra numa final, sim, ele briga com a Globo, né? E entra com o SBT na camisa do Vasco. Né, assim, vai fazer o quê? E acho que naquela época, acho que ele deu o patrocínio, né? Então, só para causar mesmo. Vai fazer o quê? Né? Então, assim, o espaço que existe, que eu entendo, é esse de estar com os protagonistas, estar com as seleções protagonistas, ou com os seus mercados prioritários, porque também às vezes a gente pensa, seleção protagonista, mas talvez para a Puma seja muito mais interessante vestir todas as seleções africanas, porque talvez aquele mercado seja prioritário para ela. Sim, talvez, faz total sentido. Né? Porque, eu vou dizer uma coisa que é puxada, assim, eu não sei dizer o quanto hoje, com essa comunicação multifragmentada, a marca de fato colhe para o seu patrocinador oficial em relação a não ser. Estou falando do evento. Sim.
Essa ia ser a minha pergunta, né? Nesse cenário que a gente vê fragmentado de redes sociais, criadores de conteúdo, se a Copa ainda é um dos poucos momentos que consegue trazer atenção em massa. Eu não tenho dúvida nenhuma de que é. É. Eu não tenho dúvida E nenhuma aí, de que por é. exemplo, você patrocinar uma transmissão de uma emissora pode fazer sentido. Então, é isso, assim, né? Definitivamente eu não tenho esses estudos, né? E tô aqui, agora eu tô palpitando, é só palpite. Eu não sei quanto custa para uma Adidas da vida, ou uma Coca-Cola patrocinar o evento. Não sei quanto custa. Muitos milhões de dólares. Muitos milhões. Em ativações, trazendo aqui um pouquinho para o nosso Pro nosso lado, né? querido live marketing, né? Porque é o que muitas vezes fala, né? Porque às vezes você tem lá o patrocinador oficial e óbvio ele vai se aproveitar de fazer ativações, mas as outras marcas fazem muitas ativações em volta do espaço ali, faz dentro do país muitas ações de ativação, né? Fora das FanFest, enfim. Meu comercial de Copa do Mundo preferido é um da Quilmes. Chama Benditos. Não sei se você já assistiu. Sim, você passou. De todos que eu já vi, é o meu preferido. E eles assinam do lado do patrocinador oficial da Seleção Argentina de Futebol, Quilmes do lado do coração. Cara, eu não sei, acho que é Budweiser, enfim, da Copa. Não vai colar como vai colar isso para a seleção argentina, né? A gente não, eu nem sei se é oficial ou não, mas na época que tinha o número 1 da Brahma, né? Que era patrocinadora da CBF, era. Da CBF, eu não lembro se eles eram do evento, mas a CBF Acredito sim. que não. E aí o jogador fazia o gol, fazia o número 1, né? Então, assim, vai estar todo mundo olhando, é a maior audiência, e a gente fala muito sobre isso, né? Por que o futebol vale tanto dinheiro? Porque eu nunca esqueço o PVC uma vez falando que o futebol é um setor da economia. É claro que é. É claro que é. E assim, vamos falar da transmissão esportiva especificamente, né? É um momento em que você sabe que as pessoas estão ao vivo e prestando atenção, né? Vale para a Copa do Mundo, vale para o Campeonato de Futebol, enfim. É diferente de tudo aquilo que tem na Netflix, ou de tudo aquilo que tem numa Amazon, Sim. ou de tudo aquilo que não é ao vivo. É por isso que o futebol vale tanto, porque você consegue ter uma audiência com atenção de fato ali, e uma audiência muito expressiva. Né? Um envolvimento com aquela transmissão. E hoje você ainda tem, né, por exemplo, quando a gente falava das transmissões, você tinha 1, 2 canais, hoje você tem um fenômeno da Cazé TV, que tem um projeto que eles mostraram de montar lá, tipo a Casa Cazé TV na Copa do Mundo, e as marcas patrocinadoras vão estar ali dentro e com certeza vão ter resultado, vão ter audiência, vão ter uma relação com o público que está ali visitando, que está acompanhando a transmissão, por exemplo, da Cazé TV. Sem dúvida nenhuma. Assim, esses grandes eventos, né, para esses grandes eventos, todo mundo ganha, né? Assim, a economia do país ganha, as marcas ganham, enfim. É um ano importante para vários setores da economia. Assim, a gente tem um ano olímpico, pula Copa do Mundo, ano olímpico, né? Sem dúvida nenhuma, o esporte, né? A gente está falando aqui mais do futebol, enfim, mas o esporte, ele movimenta a economia de forma muito significativa. Para a gente finalizar, você acha que as marcas estão sabendo trabalhar a publicidade na Copa do Mundo? A gente falou dessa bola fora da Nike, mas as outras marcas, óbvio, ainda está talvez até iniciando, né? Vamos ter mais intensidade, mas você acha que as marcas estão sabendo trabalhar a publicidade na Copa? Olha... Ou poderia ser melhor? Sempre poderia, assim, né? Se a gente como publicitário, se achar que já estão fazendo o máximo, a gente vai para casa dormir e se aposenta, né, cara? Os caras chegaram no máximo, daqui é só para trás, né? Sempre tem, mas acho que usam bem. Né? Acho que usam bem, sim. Mesmo com um envolvimento que não é mais o que já foi, né? Com o futebol, com a seleção. Quando a gente chega ali naquele momento da Copa do Mundo, eu entendo que sim, Bono. Eu entendo que sim. Assim, no Brasil, sobretudo, a gente sabe que está vivendo a Copa do Mundo, né? E aí eu estou falando mesmo no Brasil, na Copa passada eu estava nos Estados Unidos, né? 22, eu estava nos Estados Unidos na Copa. Lá era vida normal, cara. Lá para eles, né?
não estava acontecendo nada, sabe? Ó, pra gente finalizar, uma última pergunta. E não, como você falou, né? A gente tem o problema da polarização política, ah, de um grupo ou outro se apropriar, a gente falou disso. E há, de fato, essa divisão, e talvez, não sei como isso vai parar, mas talvez vencer uma Copa do Mundo, todo mundo junto, a gente não está sentindo um pouco de falta de união, de patriotismo para algo. Eu falo isso porque a gente viu muito isso do que o Mandela fez na África do Sul, na Copa de Rugby, né? Retratado no filme Invictus. Não que isso vai mudar as cabeças das pessoas, porque é difícil, né, mudar a cabeça das pessoas, entenderem e saberem conviver com as diferenças. Mas a gente não está precisando de uma união para conquistar algo que não seja a eleição política. Então, eu tive um professor no doutorado e a gente conversava muito sobre isso, ele gostava do tema e tal, e ele dizia o seguinte, cara, se o Brasil tivesse vencido em 2014, talvez não tivesse impeachment. Eu não duvido, tá? Como Porque, também quando 94 do Plano Real e tudo também... porque ele fala, né, cara, assim, se eu tivesse conversado com ele antes, eu diria, vou falar o que você falou e tal. Que ele fala assim, que a Copa do Mundo tem o poder no Brasil de mudar o humor da população. Sabe, é isso que eu estou dizendo, porque a gente vem numa série de derrotas. A gente aprendeu a conviver com a derrota, talvez a maior parte desse público não aprendeu a viver com as derrotas, e às vezes o Brasil perde e a culpa não é da seleção, é de todo o restante do país, entendeu? Assim, né? Óbvio que é figurativo, mas eu entendo o que ele falou, o que ele disse, e é por isso que eu perguntei, porque parece que, sabe aquilo, vamos nos unir para jogar contra a Itália, contra a Alemanha e ganhar. Eu acho que o 7-1 foi muito dolorido, né? Então assim, é muito engraçado, né, pensar nisso, e ele falava isso com muita convicção, mas ele falava, cara, a Copa do Mundo muda o humor do país, assim, quando o Brasil perde a Copa, fica todo mundo muito mal-humorado, né, assim, ao contrário, né? Quando ganha... Quando ganha, sabe? Aí, pô, Brasil do futuro, agora vai, que era o né? 2002, né? Que quando teve até a mudança, vamos dizer assim, de partido. E foi uma leva do tipo, tudo bem, né? Não teve aquela coisa do... Então, é difícil dizer, mas talvez, acho que assim, é uma coisa a se pensar, né? E eu vou te dizer, cara, né? Vou fazer um exercício aqui. Capaz de ganhar? Eu não duvido, porque toda vez que a gente chega desacreditado, parece que vai... E eu vou falar mais, tanto 94 quanto 2002. A gente chegou desacreditado, e essa coisa de ir evoluindo durante os jogos vai trazendo a população para o jogo. Você não sente isso? Então, e vai botando medo nos caras, né? Porque, assim, o Brasil ainda é o Brasil, né? Quando vê a amarelinha... o cara olha e fala, igual quando o pessoal, alguns times veem o verde, né? Que brincadeira. Um pouco menos, eu diria. Um pouco menos, né? E acho que pode ganhar, cara. Acho que pode ganhar. E pode ganhar porque a França é um timaço, né? Sim. Mas o Mbappé, que é o grande craque da França, ele não é um grande craque... Para resolver sozinho ali, né? Não padrão Ronaldo, Romário, apesar padrão que a gente Messi, não tem mais, sabe? Ronaldo... Nem Messi, né? Mas... Não tem mais o Messi, o Messi não é mais o Messi, o Cristiano Ronaldo não é mais o Cristiano Ronaldo, assim, esses caras muito gigantescos não tem mais, né? É uma bolinha marota, você vê, né? Agora, pô, vocês não conseguem ganhar do meu time com 9, cara. É isso mesmo. 2 vezes já. Não, sabe, assim, a diferença é tão pouca. Que é capaz de dar certo. Eu acho né? isso também. Se o Yuri Alberto corre de cabeça erguida, a gente já está contando hoje que o Palmeiras perdeu do Corinthians com 9, cara. Não é? Bom, mas o Yuri Alberto já fez muita coisa para você. Cara, ele e o Hugo, os dois. O Hugo vai ser Corinthians e Mirassol, 4-3 pro Mirassol, 3 frangos do Hugo, sabe? Mas a hora que precisar, ele vai... aí na hora que precisa, o Alberto faz gol dando chapéu no goleiro, né? Mas é isso, eu acho que tem um pouco disso e isso só prova
o quanto ainda o futebol está enraizado com a nossa cultura brasileira, acho que muito, como você falou, muito mais do que outros países. Prof, estamos chegando ao final do programa, passamos 10 minutos, mas programa especial é assim. Depois você corta as minhas Pois falas. não, vamos você deixar, porque medita. foi bom demais. Você volte aqui mais vezes para a gente falar sobre cultura, futebol, publicidade, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso mercado. Legal. Obrigado por ter vindo, viu? Muito bom ter vindo. Obrigado Bom, pelo e a convite. gente continua aqui nessa super temporada, né, do Jogada do Marketing. A gente está gravando aqui no Shopping ABC com o apoio da MG Science e com a produção da Five Media. Tenho certeza que você gostou desse bate-papo. A gente ficaria horas falando aqui sobre o tema. Semana que vem a gente está de volta trazendo mais do universo do marketing esportivo para você. Até lá.